No programa de hoje, vamos conversar com o nosso colega cientista político e pesquisador associado ao site Congresso em Foco, que tem diariamente um raio-x sobre a temperatura, o movimento que acontece no Congresso Nacional, nos bastidores do Congresso. E com ele, o nosso cientista político Ricardo Braga, vamos falar a respeito do atual cenário político que o Brasil vive. Esse cenário, com a presença do ex-presidente Lula estando elegível, o que é que isso provoca em termos de mudanças, falar sobre a viabilidade ou não de uma candidatura do centro e ainda discutir alguns assuntos em relação à política econômica. Será que Paulo Guedes continua ou não continua? Sucessivos aumentos em gasolina, gás de cozinha, óleo diesel e agora no gás natural. Tudo isso e muito mais vamos abordar aqui nessa análise de conjuntura e de cenário político com o cientista político Ricardo Braga. Seja bem-vindo, Ricardo, ao nosso Espaço Cidadão. Saudações, Robson, para você, para os seus espectadores. É um prazer estar aqui, discutir esse assunto que é tão importante para a nossa vida, né? Sem dúvida. E a primeira pergunta é, cenário com Lula elegível, como é que está a temperatura no Congresso Nacional? Robson, o que a gente viu, né, após o STF tornar o presidente Lula, ex-presidente Lula, novamente elegível, foi um chacoalhão, né? Você tem o pessoal tradicional do Lula, né, que é o PT, o PCdoB, eu acho que já muito convictos de que o Lula é o candidato natural, né? Qualquer conversa em outro sentido é só ganho de tempo para não lançar de fato a candidatura, mas ele é. O pessoal que está tentando construir uma candidatura de centro, que já estava enfraquecido depois da vitória do Arthur Lira, eu acho que eles tomaram mais uma pancada, vamos dizer assim. E o pessoal do Centrão, como sempre, eles ficam de olho para saber quem, na hora H, vai ser mais interessante. Igual uma biruta de aeroporto, para onde o vento soprar, aquela turma pode desaguar, né? Exato, eles ficam já avaliando. Estiveram com Collor, já estiveram com Fernando Henrique, já estiveram com o próprio Lula, Dilma, Temer, né? E hoje tem um pedaço no governo de Bolsonaro, né? É a forma com que eles trabalham, né? Eles estão sempre interessados ali em estar mais perto do governo, né? Da máquina pública, e hoje, que é abril de 2021, ainda falta um bocado de tempo para a campanha. Então, hoje é conveniente estar com Bolsonaro, mas nada garante que vai continuar assim. Vai tentar chupar o bagaço da laranja, tirar o máximo de suco possível, né? E depois, se for o caso... Mudar para outra laranja. Muda para outra laranja. Se for o caso. Isso. E aí eu lhe pergunto, algumas pessoas confundem, né? E você poderia passar para a gente qual é a diferença, por exemplo, ou se é tudo igual, se é tudo a mesma coisa, a diferença entre centro, quando se chama centro político, centrão e PG, que seria o partido do governo. São três coisas diferentes ou é tudo uma coisa só? Depende da época, não é, Robson, que essas coisas se conformam. A ideia de esquerda e direita é uma ideia clássica, vem desde a Revolução Francesa, em que você distribui os partidos de acordo com a sua ideologia. Então, à esquerda, você tem um pessoal mais preocupado com uma economia igualitária, intervenção estatal, alguns direitos aí para as minorias que estão, hoje em dia, muito ativas. E na direita, você tem um pessoal mais ligado a um liberalismo econômico, que hoje também adota uma postura em termos de direitos mais tradicional, vamos dizer assim, a história do tradicional nos costumes. E o centro seria algo que mistura um pouco essas duas coisas. Então, ideologicamente, é isso. Quando a gente fala centrão,
O que acabou sendo criado é um termo pejorativo para designar partidos que têm um programa ideológico muito fraco ou mesmo inexistente e que estão muito preocupados o tempo todo em estar preenchendo cargos na máquina pública, controlando recursos públicos. É uma Hoje em dia, preocupação com a sobrevivência política, né? Agradar suas bases, com discurso que é, às vezes até contra o que ele pensa, mas agrada as pessoas que lhe seguem, conseguir recurso lá para o prefeito, que de repente lhe dá um suporte. Então, isso como você consegue no governo federal, quem tiver presidente tenta se dar um jeito de estar perto, né? quem estiver oferecendo essa possibilidade, eles estão querendo ficar perto. E hoje o que está acontecendo é que você tem, né, esse centrão, eu colocaria ele mais para a direita até do que para o centro, e você tem um centro ainda muito frágil, ele era mais forte quando o Rodrigo Maia estava na presidência da Câmara, mas você tem um centro, vamos dizer assim, que não está com o Bolsonaro, que não se identifica tanto com o centrão, que é uma parte do PSDB, é uma parte do DEM, talvez uma parte até do PSD, do Kassab, e uma parte talvez até do PSB, que tradicionalmente é mais à esquerda, mas nesse caso talvez esteja mais no centro, o partido do Roberto Freire e o PPS. Cidadania, né? Que Ex-PPS, hoje Cidadania, né? virou Cidadania. Então, é um pessoal que está mais no centro ideológico, que não se confunde com o centrão, porque não embarcou nesse governo Bolsonaro. E é esse pessoal que está tentando criar uma candidatura de centro mais viável. Vamos dizer assim, o centrão está olhando para eles, esperando o que eles vão conseguir. Se eles conseguirem algo interessante, o centrão pode se aproximar. Mas quem está trabalhando mesmo é esse pessoal do centro, né? Se eles vão ter sucesso é outra história. Inclusive porque, por exemplo, citados esses partidos, exceto o PSB, né, todos os outros, o DEM, o PSDB, o PSD de Kassab, né, uma parte deles está dentro do governo Bolsonaro, ou ocupando o cargo do primeiro escalão, ministério mesmo, ou através de indicados, ou de algumas pessoas, como era o caso de Rogério Marinho, que não sei se desligou-se oficialmente, se saiu de uma vez por todas do partido, né, mas ele é um ex-PSDB e que hoje virou ministro de Bolsonaro, né, que seria inconveniente para setores do partido que ele estivesse ocupando lá. Então, acho que essa turma, né, não consegue se definir, não quer abraçar Bolsonaro, mas às vezes também não consegue ficar longe do poder, né? Exato. É a forma de fazer política. Quando você olha o pessoal mais da esquerda tradicional, eles sobrevivem ali porque eles têm fora do governo, eles sobrevivem porque eles têm uma penetração em sindicato, movimento social. Em outras palavras, eles têm interlocutor, eles têm fonte de renda. O pessoal Capilaridade, né? capilaridade. O pessoal já desse centro não tem, eles são puramente intermediários entre a sociedade e o acesso ao Estado, né? Eles são, de certa forma, são esses despachantes dessa negociação. Alguns com muito sucesso e vistosos, né? Outros nem tanto, mas é basicamente esse o estilo de fazer política deles, né? E considerando esse contexto, Ricardo Braga, cientista político, pesquisador associado ao site Congresso em Foco, conosco hoje aqui no nosso Espaço Cidadão. Quando a gente considera esse cenário, esse contexto, né? Você tem esse centrão, esse centro, né? Você tem a turma do PG, que é o partido do governo, e fica ali oscilando, mas às vezes parece que é uma coisa só. Você tem um componente com Lula elegível no meio desse cenário agora para disputar as eleições presidenciais de 2022, mas a gente percebe que há grupos que argumentam querer fugir, entre aspas, de uma polarização e tentariam construir uma candidatura de centro, né, que não fosse como eles chamam, né, porque não são dos extremos, como eles chamam, nem para um extremo, nem para um outro, porque são totalmente diferentes. Mas esse é o discurso. E aí, diante disso, eu lhe pergunto,
há alguma viabilidade de uma candidatura mais forte, mais consistente, que consiga progredir no que eles chamam de centro? Eu acho que é difícil, bastante difícil, Robson. Como que eu vejo a viabilidade? Se for para dar certo, eu imagino que é algo que se encaixe da seguinte forma. O presidente Bolsonaro, hoje, eu creio que ele já queimou muitas pontes com a elite brasileira, a elite que comanda, de fato, uma série de processos, que tem muito dinheiro, que tem acesso à comunicação. Eu acho que ele queimou muito dessas pontes. Ele era uma esperança para uma parcela desse empresariado, desse pessoal dono do dinheiro, que ele iria ter um determinado tipo de governo, e fracassou. O Bolsonaro, de fato, nunca abraçou esse plano. Ele nunca fez as famosas reformas que eram prometidas pelo Paulo Guedes, e agora, na pandemia, ele colocou o Brasil de joelhos aí, sem sair nem do problema de saúde, nem do problema econômico. É aquilo que, no início, muita gente dizia, que não havia escolha entre um e outro, as duas coisas melhoram juntas, e o Bolsonaro, ao contrário, ele partiu para um antagonismo, ou saúde ou economia, e hoje em dia nós não temos nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então, ele se queimou com esse empresariado, vamos dizer assim. Então, uma candidatura de centro, ela tem que agradar esse pessoal. Por outro lado, ela também tem que ter alguma popularidade, porque você não consegue. Nós vimos o Henrique Meirelles, na última eleição, gastou muito dinheiro e teve uma votação muito pequenininha. Quer dizer, não adianta você pegar uma pessoa que agrade esse grupo, mas que não tenha penetração popular. Tem uma turma ainda tentando um conjunto de banqueiros, né? Esses dias saiu no jornal Valor Econômico, né? Eu digo, se soltar uma pessoa dessa no meio da feira de Caruaru, ninguém sabe quem é, né? Lá na cidade de Pernambuco ou na Brasilândia, em qualquer outro lugar, ninguém vai saber quem é, né? Tem que ter, de fato, esse apelo popular. Me parece que hoje os dois únicos que têm um apelo popular mais forte e uma capilaridade mais forte seria Lula e o próprio Bolsonaro, né? Esses que têm trabalhado aí para construir uma candidatura, eles oscilam entre Luciano Huck, Mandetta, que foi ministro da Saúde, que teve alguma projeção, e eu acho que isso só será viável se você conseguir que ele, ao mesmo tempo, agrade os empresários e tenha algum potencial de popularidade para ser explorado pela grande imprensa, porque hoje essa ideia de polarização ruim, eu acho que isso daí é um papo de classe média e um papo de empresariado, de elites, porque para o povão mesmo, a ideia da polarização, e o povão que eu digo aqui, acho que é 80% do eleitorado, eu não sei se essa ideia é relevante para eles. Eles vão para a urna e vão olhar assim, quem é que é famoso, quem que eu conheço, quem que eu gosto. De um lado tem Bolsonaro, do outro tem Lula, quem mais que tem? Se tivesse Silvio Santos, se tivesse Romário, Neymar, sei lá, eles iam pensar nisso. Mas vai ter Lula, vai ter Bolsonaro, vai ter mais quem? Essa é uma dificuldade, quer dizer, você só constrói essa candidatura de centro viável se ela tiver um potencial de popularidade, para ser trabalhado por essa elite que vai ter acesso a jornal, a televisão, que vai ser, a gente sabe bem como funciona, né? Vai ser as redes e mídias sociais, né? Isso. Mas eu acho também que duas coisas que nós temos que pensar, Robson, é que me parece que o Lula ele está muito estável já nesse cenário. Ele me surpreendeu em dois sentidos ao voltar para a cena. Eu achei que o STF decidiu precocemente, esse precoce não é um juízo de valor, eu esperava que fosse mais perto até da eleição, que o STF fosse
abordar essa questão dos direitos políticos do Lula, mas eles já abordaram agora no início do ano e já resolveram, pelo visto. Não sei se isso volta atrás, creio que não. E a outra surpresa é que o Lula chegou com uma aprovação popular muito grande. Ontem mesmo saiu uma pesquisa em que o Lula está na frente do Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Então, para mim, é muito sólida essa possibilidade do Lula. Por outro lado, o Bolsonaro ele tem um grupo de apoiadores fiéis que estão baseados basicamente num discurso ideológico. Bolsonaro não tem realizações de governo para apresentar, eu desconheço, mas ele tem um discurso ideológico que tem angariado um apoio, sustentado um apoio, mas eu ainda tenho dúvidas se ele vai conseguir chegar à eleição com esse mesmo nível, porque você vê que esse barco do Bolsonaro vai sofrendo furos aqui e acolá. E desde o começo do governo, né? Aliados que vão deixando o barco do governo, desde o começo do governo, né? Você tem, por exemplo, um enfraquecimento dele nas redes sociais. De vez em quando a gente ouve, olha, Bolsonaro foi enfraquecido, bombardeado nas redes sociais. Você teve aquele impulso do auxílio emergencial, mas aquilo já minguou. E eu acho também que a pandemia, infelizmente, nós estamos sofrendo o Brasil está num grande processo de luto e de martírio coletivo. Acho que muitas pessoas não se dão tão conta disso, porque estão lutando pela sobrevivência, mas o Brasil está num clima horrível. O Brasil quer o país do futuro, o brasileiro quer uma pessoa de esperança e alegria. Você não vê ninguém falar de futuro, você não vê ninguém falar de esperança, a alegria se escondeu, nós não sabemos onde ela está. Então, eu acho que tudo isso pode ainda levar o Bolsonaro para uma queda grande. E aí, numa queda grande do Bolsonaro, você tem todo mundo que não vota na esquerda meio que órfão. E aí surge essa candidatura de centro. Mas o centro não pode ficar esperando isso. Ele tem que trabalhar para criar sua alternativa, se quiser participar. Isso. Alguma possibilidade de decolar, de fato, seria ou com a saída, né, de alguma forma, né, o que seria absolutamente improvável, pelo menos no dia de hoje, né, a saída do jogo ou do próprio Lula ou do próprio Bolsonaro, né? Poderia criar esse ambiente, né, e saída do jogo ou não sendo candidato ou apoiando um outro nome, a depender da situação como cada um chegue, né? Vale lembrar, por exemplo, a situação, né, por isso que eu acredito que talvez seja improvável mesmo, mas vale lembrar, por exemplo, a situação de que Lula, no passado recente, mesmo preso, né, as pesquisas da época já mostravam que ele, naquela época, quando ele estava preso e Bolsonaro estava no auge da popularidade, ele poderia ter sido eleito, naquela ocasião, presidente da República, mesmo preso. Daí se apressou essa questão de não se poder, dele não poder ser candidato após a condenação em segunda instância, né? Que foi o que bloqueou a candidatura dele, que ele poderia ter sido mesmo preso, né? E veio outro fato também que talvez os setores da justiça brasileira tenham entendido que se meteram tanto na política de maneira indevida que talvez agora tentam, digamos assim, corrigir esses erros e deixar para que o povo decida, ou seja, tira essa responsabilidade do judiciário e joga essa responsabilidade na democracia, ou seja, no poder do voto. Vocês escolham quem é que vocês vão querer, deixa a democracia decidir. Talvez esses dois elementos nos dê um norte, né, do que a gente vai ter daqui para frente, né? Isso que você está tocando, Robson, eu acho uma questão estrutural do Brasil. O judiciário, desde o Império, ele se entende meio como que o redentor da nação. A gente olha para o exterior, para os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, e ficamos sonhando que a gente queria ser daquele jeito também, democrata, desenvolvido. Só que quando o Brasil vai encarar a democracia, a gente não se sente confortável. Quer dizer, deixa o povo decidir, nós nunca ficamos confortável com isso, o Brasil.
E o judiciário representa muito isso, quer dizer, as intervenções que ele faz o tempo todo é baseado numa ideia de que eles têm um saber superior, uma autoridade moral para ficar entrando na política. Eles fizeram isso com verticalização, coligação, eles acabaram com a cláusula de barreira que tinha sido colocada há 20 anos atrás, porque achavam que era antidemocrática, mas foi feito pelo Legislativo, e aí deu no que deu, nós temos 30 partidos, agora voltaram atrás. Então, o nosso Supremo, principalmente, ele vai e volta nas suas intervenções na política, agindo um momento como um redentor estabanado e outro como um culpado que caiu Um na real de que arrependido. fez besteira. É um arrependido. E essa sua análise faz sentido, e eu acho que enquanto o judiciário persistir numa dinâmica dessa, e a própria sociedade brasileira, que adora falar dos países desenvolvidos, mas na hora H de ser de fato democrático, a gente vem cheio de restrições, né? Não, isso não pode. E aí a gente olha para o judiciário impedir isso, fazer aquilo. Na verdade, a nossa democracia precisa muito mais de educação do que de leis, né? Sem dúvida. Leis instrumentalizadas dessa forma. Sem dúvida. Ô, Ricardo, e um ponto importante que você falou foi a respeito da própria situação onde Paulo Guedes não consegue, o governo Bolsonaro não consegue emplacar as prometidas reformas, né? Fazer a entrega daquilo que se prometia, daquele texto ultra liberal que se pretendia implantar no país, né? Que, inclusive, se a gente for analisar, né, bate de frente com a situação que o Brasil vive hoje, né? É impossível você ter hoje a concepção que planejava Paulo Guedes funcionar no contexto que a gente vivencia hoje, né? Já não era antes, e antes da pandemia, os sinais da economia já estavam ruins. Hoje, pior ainda, daí é impossível implantar essa agenda ultraliberal que o Paulo Guedes pretende. E aí eu lhe pergunto, né, quais as chances dele permanecer no governo até o fim? O que é que o Congresso está dizendo em relação a isso? Porque alguns avaliam que ele ainda vai ficar um bom tempo no governo, porque ainda teria muito o que entregar em termos de privatização. Entregar, trazendo aqui na palavra entregar um outro sentido, né, de privatizar. E outros avaliam que vai ser insustentável porque vai ter que se atacar muito forte o lado social, e isso bate de frente com um projeto ultra neoliberal de Paulo Guedes. Então, qual é a reflexão que você faz a respeito dessa situação? Começando da eleição, Robson, o Paulo Guedes ofereceu um cardápio de belos pratos para a elite econômica brasileira. Ele iria resolver uma série de problemas, privatizar, ele iria acabar com o déficit público, ele iria fazer um monte de reformas. E o Bolsonaro, chamando ele de posto Ipiranga, foi deixando esse papo render. Eu acho até que por um pouco de desespero e também limitação de conhecimento, essa elite econômica comprou esse discurso. Na prática, quando o Bolsonaro só abrindo um parênteses, para você ver que nem sempre ter dinheiro demais ou muito sucesso significa que você tenha uma determinada mentalidade que enxergue horizontes, né, sobretudo nacionais, né, e coletivos, né? Você sabe, entrando no seu parêntese, Robson, que essa experiência, eu confesso que trabalhando lá no Congresso em Foco, nas pesquisas, a gente faz uma série de pesquisas e para muita coisa para o site, outras coisas para alimentar esse tipo de cliente, né? Eles têm que muitas vezes me surpreende, assim, de uma falta de compreensão de como funciona a política em Brasília. Isso, às vezes, é impressionante, como você bem colocou. Mas, voltando à história do Paulo Sim. Guedes, ele entrou num circuito em que ele nunca entregou nada.
A reforma da Previdência, eu diria, foi a grande realização até agora, e ela foi, sobretudo, articulada por forças do próprio Congresso, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, algumas lideranças. O presidente Bolsonaro mesmo pouco se envolveu, porque tudo aquilo que pode ser impopular, ele corre de medo, e ele não quer ser impopular em nada, inclusive isso é um grande problema, porque ele precisa ser impopular para construir situações futuras melhores, mas isso é outra história. E então Paulo Guedes nunca conseguiu entregar nada, e a partir de um determinado momento ele virou um vendedor de promessas não realizáveis. Ele tem alguns membros até da equipe dele que fazem eco a essas promessas, falando que vão privatizar não sei quantas empresas em 90 dias. Teve uma expressão que ia ter um Big Bang de reformas. Isso tudo não aconteceu. Aí a sua pergunta é por que ele ainda continua no governo? É uma grande pergunta e eu não sei, porque em termos de realização e de entregas, está claro que ele não entregou e não vai entregar por duas grandes razões. A primeira é que o presidente Bolsonaro não apoia essa agenda, o Bolsonaro não é um reformista, ele não é um liberal, ele, pelo contrário, ele quer conduzir um barco que não balance para ele permanecer no poder sem problemas. E, na verdade, esse é o grande problema do Bolsonaro, porque a realidade balança o barco e precisa de um capitão esse barco. E ele não consegue ser uma liderança que resolva os problemas. Então, ele vai sendo engolido. E o outro problema é que o Paulo Guedes, eu acho que ele nunca conseguiu desenvolver bem propostas, sobretudo porque ele nunca conseguiu dialogar com o Congresso, ele virava e mexia, ele estava lá querendo ser amigo, depois ele estava brigando, ele fazia ataques e recebia ataques, quer dizer, ele não entendia essa dinâmica política de como conduzir reformas, quer dizer, deram um ministério gigantesco para ele, mas dentro do Congresso isso não quer dizer certeza de vitória. Quer dizer, na verdade, mais responsabilidade, mais dificuldade. E ele nunca lidou bem com isso. Além de ter uma equipe que eu acho que foi muito pirotécnica para mostrar que ele tinha pessoas assim, assado. E quem conhece Brasília bem sabe que se você falar, Ricardo, faça aí um plano e não sei o quê. Se eu caminhar pela esplanada dos ministérios, Banco Central, eu arrumo 200 economistas de primeira linha, 200 engenheiros de primeira linha. Você não precisa trazer esses caras de aqui e de lá. O que você precisa trazer é gente que saiba dialogar com política, com a administração pública, e nesse aspecto foi uma construção de uma equipe muito inábil, muito incapaz para fazer isso. Então, para fazer a gestão pública, né? Vejam o que está sendo o desastre do orçamento, né? Que está completamente despedaçado. Estamos no mês de abril e não se sabe o que é que está valendo no orçamento, né? Que pode desaguar em crime de responsabilidade, né? Exato. Então, se o Paulo Guedes vai continuar, talvez ele continue por razões pessoais e talvez até porque ele pense que se ele sair pode haver um terremoto ainda maior na economia. Mas eu acho que cada vez mais a chance dele causar um terremoto com a saída é menor, porque o terremoto vem acontecendo. Você lembra a história do dólar a R$5? Se eu fizer muita besteira, o dólar chega a 5, está chegando a 6. A 6, Então, eu acho que o que explica a permanência dele é muito pouca. O que a gente ouve, às vezes, dizer é que as forças do Centrão estão querendo lotear o Ministério da Economia. De novo, reparti-lo em várias pastas para controlar isso. E um ministro que está cada vez mais fraco pode ser alvo desses ataques, né? Pois é, e veja, caminhando para finalizar a nossa entrevista, o cenário que a gente tem, inclusive do lado econômico, né? Nós tivemos só esse ano, né, isso desde a mudança de preço na política de preço da Petrobras por parte de Michel Temer, e Bolsonaro vem lamentavelmente mantendo isso, né? Veja que nós tivemos só neste ano de 2021, com toda a dificuldade que o povo brasileiro está vivendo na economia, tivemos um aumento
Tem aqui os dados de 46,2% de aumento na gasolina, de 41,6% no diesel, 17% de aumento no gás de cozinha, né, que a população mais pobre precisa, e surgiu, nesta semana, o aumento, a autorização do aumento de 39% de uma pancada só no gás natural, que vai impactar na energia elétrica, que vai impactar na fabricação de todos os produtos que se utilizam na construção civil, que é uma veia importantíssima para irrigar a economia, e também no preço dos alimentos e tudo mais, né? Então, assim, eu não sei onde é que, primeiro, esse povo do governo está com a cabeça, se não estão enxergando que a gente vai capotar e chegar numa situação de caos extremo, ou eu não sei, por outro lado, se a população anda anestesiada, porque não vejo uma reação, não sei se é por causa da pandemia, a esse estado de coisas que a gente vive, porque isso é um escândalo, como é que se autoriza o aumento? De 39%, sem contar mais um aumento, por exemplo, de 10% em relação a medicamentos, né? Então, não sei onde é que esse pessoal está com a cabeça, né? Essa questão da Petrobras, Robson, ela é interessante porque o discurso é que a Petrobras é uma empresa com ações em bolsa, ela tem que ser lucrativa, ela tem que olhar para o exterior, para o preço do dólar, para as suas concorrentes internacionais. Isso tudo é muito bonito, mas os impactos são gigantescos, como você colocou, na população, e o que está causando basicamente isso é a subida do preço do dólar e um pouco do próprio preço do petróleo. E aí a gente vê discussões que são secundárias, que são populistas, que são demagógicas, do presidente dizendo que vai baixar o imposto, que a culpa é do governador, mas quando você tinha E chegou a baixar o imposto, mas depois veio outro aumento. Então, quem perdeu foi a nação, mais uma vez, né? O consumidor não teve o combustível mais baixo e o governo deixou de arrecadar para as políticas públicas para a nação, né? Isso é um crime, uma coisa dessa. Então, a Petrobras ela fica numa situação de que ela tem que atender o acionista, porque esse é o grande plano de uma empresa de capital aberto, mas, ao mesmo tempo, o governo gere muito mal a economia, o dólar explode, e aí a população tem que pagar uma gasolina caríssima, um gás de cozinha muito caro, um diesel muito caro, e aí o pessoal fica fazendo graça, falando que é imposto. Eles levam o povo a olhar para o lado errado. As causas do aumento de preço não é o imposto, as causas é a má gestão da economia, que aumenta o dólar, e esse desenho que se dá para a Petrobras. A gente tem que escolher se a gente quer a Petrobras atendendo aos acionistas ou não. Quer dizer, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Eu não sei o que é o melhor, o que é a melhor situação. O que eu sei é que o papo de que o culpado é o imposto, há 1 ano e meio atrás os impostos eram do mesmo tamanho, e subiu tudo. Quer dizer, a culpa é do dólar e do preço do petróleo. Sem dúvida. Bom, quero agradecer a participação do nosso colega cientista político, Ricardo Braga, pesquisador associado ao site Congresso em Foco, né, que traz um raio-x aí dos bastidores do Congresso, da política de Brasília. Eu agradeço, Ricardo, a sua participação no nosso programa, seja sempre bem-vindo, e deixo um momento final para suas despedidas junto àqueles e aquelas que nos acompanham. Agradeço, Robson, o seu convite, e eu fico satisfeito de que a gente possa ter uma conversa com esses temas e levar isso para o espectador interessado, porque, como eu disse um pouco atrás, o que eu acredito que faça diferença, de fato, no nosso país é a educação. As pessoas precisam de uma educação melhor e desse tipo de diálogo aqui, em que nós não entramos numa discussão né, quem vai ganhar, quem vai perder, eu odeio fulano, amo ciclano, mas muito mais tentar entender os fenômenos que estão por trás daquilo que toca a nossa vida. Quem gera nossas leis, quem produz as influências nos preços que a gente paga, quem administra a questão da saúde pública, que a gente hoje está sofrendo tanto. Então, eu fico feliz de poder participar aqui do seu programa, me coloco à disposição. Muito agradável, muito leve a conversa, isso é muito bom.
Fica meu abraço aqui a você e os espectadores. Obrigado, Ricardo.